Vamos à segunda lei. F igual a ma. Vamos ver como se chega nisso daqui. E o que significa F igual a ma. Então, de novo, vamos ver o que o Newton disse sobre a segunda lei dele. A mudança de movimento é proporcional à força imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Então, de novo, a gente pode ver por partes. A mudança de movimento. Isso aqui já me diz uma coisa. Mudança de movimento. Lembra que quando a gente fala de movimento, a gente está falando de quantidade de movimento. Ele está falando de mudança no momento linear. Então, ele está falando que é mudança no momento linear. Ora, mudança, como assim mudança? Significa que eu tinha uma certa quantidade de movimento no começo, e depois de um tempo eu vou ter outra quantidade de movimento, ou seja, mudou. Nada muda instantaneamente, leva um tempo. Então, o que eu tenho, na verdade, ele está falando é isso, ó, delta P. Lembra que o delta, quando eu botar uma delta, significa final menos inicial. Depois ele fala, é proporcional à força imprimida. Ele está dizendo que se eu tiver mudança na minha quantidade de movimento, essa mudança é diretamente proporcional à força. E mais, é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. A força é um vetor, a força tem uma direção, tem um sentido. Então o que ele está dizendo é que vai ser apontada nesse sentido. E ele tinha que falar disso. Por quê? Porque o P é um vetor. Uma força é um vetor. Então ele tem que dizer qual é a direção que vai ter essa relação. Ele está dizendo que é na mesma direção. Então esse vetor ΔP, que é a diferença entre esses dois, ele vai estar na direção da força. Então o 2, ele está dizendo que o ΔP, ele é diretamente proporcional. Então eu não sei ainda qual é a proporção. Vamos botar uma constante C aqui, que a gente vai dizer qual é já já. E aqui a gente põe a força. Então, quando a gente diz que a mudança no movimento é proporcional à força, a gente está dizendo que a única diferença entre eles é uma constante aqui na igualdade, uma proporção. Então, isso aqui é uma constante que nós vamos determinar. Mas a gente sabe que se eu atuar mais de uma força no mesmo instante, elas vão se somar. Né? A gente viu isso aqui. As forças atuam ao mesmo tempo, não é uma de cada vez. Então, quando ele fala dessa força aqui, ele está falando da resultante de forças. É isso que ele está dizendo. E agora falta saber, a gente já tem a força, já tem o ΔP, a gente já traduziu isso aqui, falta ver quem é C. O C é muito simples de a gente descobrir qual é. É só pensar em qualquer situação. Vamos pensar na cadeira de novo. Eu pego a cadeira e eu empurro a cadeira durante 2 segundos. Eu vou produzir um ΔP. Eu fiz uma força. Atuei ela durante 2 segundos, eu tenho uma mudança no meu movimento. Se eu aplicar a mesma força durante 4 segundos, o dobro do tempo, eu vou movimentar muito mais a cadeira, ela vai adquirir maior velocidade. Então, se a gente parar para pensar, quanto mais tempo eu atuar uma força, mais eu vou mudar o movimento dela. Então, essa constante aqui, a gente pode pensar que é o próprio ΔT. O C é o ΔT, porque quanto mais tempo eu atuar a força, maior é a mudança no momento. Então, o que a gente tem é isso aqui. Essa
É a segunda lei de Newton. É isso que o Newton disse aqui. Ele não disse isso. Ele disse isso. E isso está aqui. Delta P é igual a delta T vezes F. Ou F é delta P. Eu passo dividindo para o outro lado sobre delta T. Lembra, velocidade era delta S sobre delta T. Aceleração é delta V sobre delta T. A força é delta P sobre delta T. Não é muito diferente das quantidades da cinemática. Agora, como é que a gente chega nisso? Vamos lá. A gente sabe que o delta P é isso aqui. PF menos PI. Lembra aqui, tá? O delta T é TF menos TI. O PI é o momento no tempo T inicial. E o PF é o momento no tempo final. Então eu tenho PF menos PI sobre delta T. Aí eu vou e substituo o PF. PF é quem? É M, V, F, né? Mas o F, que é o final, é a massa e a velocidade. E depois eu tenho MI, VI. Só substituir. No lugar do P, eu coloco isso aqui. Só que como tem o P final, eu tenho que dizer que é a massa final e a velocidade final. E no inicial é tudo isso inicial. Dividido por delta T. Aí você fala, mas eu tenho uma partícula, a partícula não muda de massa. De fato, em geral, uma partícula não muda de massa. Mas eu posso ter alguma coisa que mude de massa. Um foguete, por exemplo. Um foguete muda de massa. Quando um foguete está subindo, o que acontece? Você vê o foguete subindo e vê aquela chama atrás, né? Aquela chama que está impulsionando o foguete nada mais é do que massa do combustível saindo. Então, o combustível está sendo queimado e está sendo jogado para trás. Então, o foguete, ele é um cara que está subindo e está perdendo massa conforme vai subindo. E mais, quando chega num determinado momento, esvazia o tanque, ele joga o tanque fora. Separa, o tanque cai e sai. Isso em 3 estágios, na verdade, né? Ele joga 3 tanques fora. Então, além de perder a massa do combustível, ele perde a massa dos tanques. Então, o foguete é uma coisa que você tem que usar essa lei aqui. Mas, na maioria das vezes, a massa final e a massa inicial são as mesmas. Infelizmente, a gente não tem que lembrar disso. Então, se a massa final e a massa inicial são as mesmas, eu posso chamar tudo da mesma massa. Ou seja, a partir daqui eu estou particularizando essa lei. Eu vou aplicar isso a partículas que não mudam a massa. Quando essas massas são iguais, né, eu tenho m vezes uma velocidade, menos m vezes outra velocidade. Eu coloco m em evidência. Eu tenho VF menos VI dividido por delta T. VF menos VI é o delta V. Porque o delta V sobre delta T é a aceleração. Então, finalmente, força é igual a massa vezes a aceleração.